Antes dos humanos reinar no céu e na terra, havia deuses reinando sobre céu e terra. Mas uma luz apareceu e salvou a humanidade e nos fez governar como deuses. Mas antes dos humanos reinar, precisamos lutar pela nossa sobrevivência no torneio Ragnarok. Em toda batalha sempre irá haver mortes, mas no meio do desespero, a esperança chegou em todos os humanos. E com isso os humanos reinou como deuses. 700 anos após a queda dos deuses. Aviso. Por favor, saia de perto dos seus pais ou coloque fones de ouvido. Daqui em diante vai ter conteúdo mais 18, então para não ter crianças nos comentários já estou avisando. O aviso foi dado, vamos continuar. O mundo vivia normalmente, como sempre nos últimos 700 anos. Mas você se pergunta o que aconteceu comigo. Bom, eu estava brincando com todas as valquírias. No total eram infinitas valquírias juntas na cama comigo. Eu estava demonstrando o meu 1% do meu poder na cama. Eu coloquei meus dedos nos portões do paraíso acima da velocidade da luz em todas elas. Com apenas 2 movimentos, elas derramaram seus sucos divinos nos meus dedos. 3 horas fazendo isso, todas elas se cansaram menos eu. Quando eu terminei de fazer os movimentos dos dedos, minha espada divina já estava no seu auge de endurecimento. Todas elas ficaram surpresas com minha estamina. Algumas delas tentaram fugir, mas antes disso minha espada divina já estava perfurando os portões do paraíso de todas elas na velocidade da luz. Todas elas gritaram de prazer. Aviso. Aqui vocês podem tirar os fones ou voltar para os seus lugares sem preocupações. Continuando. Se passou 10 dias fazendo isso, eu já estava quase satisfeito com isso, mas eu me lembrei que se eu continuar elas não vão aguentar, então todas elas desmaiou de cansaço. Eu saí do quarto e fui em direção à Terra. Quando eu estava entrando no planeta Terra, eu mudei de aparência e junto com minhas roupas. Meus olhos estavam azul, meu cabelo estava preto com azul, minhas roupas eram brancas e junto com cores azul nas faixas. Na cintura tem uma faixa cobrindo minha calça por cima com alguns tons de dourado. Quando eu troquei de aparência eu já estava na Terra. Faz quanto tempo que eu não vou aqui pra Terra? 300 anos. Seja como for, mudou bastante. Eu estava caminhando ao redor da cidade e vendo os prédios enormes e carros voando e outras paradas futurísticas. Quando eu estava caminhando adiante eu vi um programa de luta que se chama A Torre em Level. Ou especificando melhor, são torres que têm vários monstros fortes como qualquer outra torre de monstros, mas com um diferencial. Quanto mais você luta, mais forte você fica. A humanidade apenas conseguiu chegar no andar 180 da torre de Level. Eu vendo isso eu fiquei surpreso com o avanço da tecnologia deles. Então eles já alcançaram esse nível de tecnologia. Que incrível, acho que eu vou me inscrever. 1 hora depois. Eu entrei na associação da torre em Level. Quando eu entrei eu vi um carro parando atrás de mim. Eu virei minha cabeça para trás e lá saiu uma mulher muito bonita chamada Eukina. Essa mulher era uma ranker do seu país. Quando ela saiu do carro de luxo, vários guarda-costas estavam cobrindo os pontos cegos dela estrategicamente. As pessoas vendo isso viu que era a Eukina, correu atrás dela. Em alguns segundos várias pessoas cercaram o redor e fotógrafos também. Eu vendo isso eu falei nos meus pensamentos. Eu não tenho nada a ver com isso, vou me inscrever e acabar com essa perda de tempo. Eu estava subindo as escadas e logo atrás de mim tinha uma multidão atrás. Eu abri a porta da associação e logo atrás a celebridade Eukina estava atrás. Eukina, obrigada por abrir a porta da associação por mim. Quando ela ia passar na minha frente, eu fechei a porta na cara dela sem nem ouvir o que ela falou. Ela bateu de cara na porta da associação, quebrando os vidros e tudo que tinha dentro da porta. A multidão de pessoas viu isso e ficou de boca aberta, e um silêncio mortal cobriu a região do lugar. Menos eu, que estava chamando a atenção da atendente da associação da torre pedindo para eu estava tentando chamar a atenção da atendente, mas ela nem me deu ouvidos e saiu correndo do lugar. Eu fiquei sem entender nada. Quando eu virei para trás, a ranker Eukina estava na minha frente como uma espada apontando na minha cara. Eukina, garoto, você sabe quem eu sou? Eu sou uma ranker top 57 do meu país. Você entende coreano, não é? Meus pensamentos.
Porque ela está apontando essa espada mal equilibrada e sem ki pra mim. Nem vou ligar pra isso, vou fazer o que eu preciso fazer. Logo depois eu viro as costas pra ela e eu vou indo pegar o elevador da associação. Quando eu ia apertar o botão pra subir, ela cortou o mecanismo do elevador. El, você não vê que eu tô ocupado? Por que não mostra isso pros seus fãs ali? Ela nem me deu ouvidos e foi pra cima de mim. Ela tentou me cortar com sua espada, mas eu desviei dos ataques dela em alta velocidade. El, você não tem nada pra fazer não? Pensamentos de Yukina. Ele está desviando dos meus ataques sem mínimo de esforço. Como alguém pode ter essa velocidade de reação? As únicas pessoas que conseguem fazer isso são os tops 40 ou 30. El, já que você não me deixa escolhas, eu vou. Antes de eu completar a frase, o prédio da associação da torre em Level estava tremendo toda. Yukina, não pode ser. Uma quebra de portais logo aqui. Todos vocês saiam daqui, uma quebra de portais vai acontecer. Quando ela terminou de completar sua frase, a quebra de portais aconteceu bem na nossa frente. Com isso fez uma explosão, ferindo algumas pessoas ao redor. Mas a principal pessoa que estava à beira da morte era a Yukina, toda ferida. Ela só não morreu porque eu entrei na frente da explosão. El, falo a sério, eu entrei aqui na Terra pra eu ver como estava aqui. Só se passou algumas horas e já está um caos aqui. Logo depois disso eu começo a curar os ferimentos da Yukina e deixo ela em um canto seguro. Depois disso eu começo a ir na direção do portal. O portal estava começando a ficar vermelho e de lá saiu um ogro gigante. Em cima da cabeça dele estava escrito nível 70. El, agora as coisas começam a ficar interessantes. Logo depois eu puxo uma espada do meu inventário infinito e começo a andar na direção do ogro. O ogro, vendo isso, começou a gritar. Quando ele gritou, saiu mais ogros do portal. No total era 25 ogros do tamanho de prédios de 15 andares. El, faz um tempo que eu não mato gigantes. Isso faz 100 anos, não é? Agora as coisas ficaram mais interessantes. Logo depois disso eu começo a correr na direção dos ogros. Eu pulei na frente de um ogro. Ele tentou me atacar, mas eu vibrei minhas moléculas e fiquei intangível. E logo depois disso eu contei a arma de madeira dele junto com o braço dele com minha lâmina de vibrânio. O ogro cai no chão com o braço sagrando. Quando ele caiu eu avancei perto dele e cortei a cabeça dele e já pulei para cima de outro ogro. Em um outro lugar a associação estava discutindo sobre a quebra de portais que aconteceu na cidade. Irua. Alguns caçadores, chamados de servidores de Level, estavam a caminho da quebra de portal na cidade.